Já acionando informações ao vivo com Rafael Bessa. Bom dia, Bessa. Você tá sem som, Rafael. Infelizmente você tá sem som aí no Skype. Mas a gente já vê ali na imagem, ó. A imagem para quem tá com a gente no YouTube, o prefeito Rogério Cruz prestes a conceder uma entrevista coletiva. Com você, Bessa. Quem nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo já acompanha imagens aqui direto do CIMEI do Parque Ateneu, onde nesse momento o prefeito Rogério Cruz já vai conceder a sua entrevista coletiva, anunciando a entrega desse CIMEI e 2.500 vagas a partir de agora à disposição. Com certeza é um prazer que nós temos de poder estar apresentando à população de Goiânia esse novo método que nós estamos usando para o aumento de vagas de CIMEIs em Goiânia, dentro desses 30 dias, desses 90 dias, 3 meses, né? Serão aí quase 2.600 vagas. Nós estamos aqui içando o primeiro módulo aqui no Parque Ateneu. Daqui iremos para o Vale dos Sonhos para mais um acréscimo de salas modulares, para mais 100 vagas no Vale dos Sonhos. Então isso traz modernidade para o nosso ensino, modernidade, qualidade de trabalho para os nossos professores e diretores de CIMEIs e escolas também. Então nós estamos nos preparando a cada dia para que a volta às aulas seja uma volta bem aplausível para todos que estarão lá, as crianças principalmente que merecem conforto. São salas climatizadas, são salas que trazem segurança para as crianças e é isso que nós queremos. Estamos trabalhando, iremos continuar trabalhando pela nossa educação. Prefeito, as salas modulares, além da vantagem, né, para as crianças ali, que são salas climatizadas, como o senhor disse, traz uma vantagem econômica também? Sim, porque nós ali temos ar-condicionado, mas também temos iluminação LED, né, uma preocupação que temos muito. Temos o cuidado com o tratamento com as crianças que estarão dentro dessas salas, com a sala climatizada, mas tratando também da reforma de todas as escolas em Goiânia e também CIMEIs. Quando nós falamos em tratamento especial para as crianças, é isso que nós queremos mostrar, trazer qualidade de ensino, as crianças permanecerem dentro de uma sala, mas em conforto, para que as professoras também tenham como ensinar e um melhor ensino de qualidade e as crianças ficarem felizes e os pais também sentirem-se seguros em deixar os seus filhos dentro de uma sala de aula. Prefeito, como tem sido, inclusive, as conversas para o retorno das aulas aqui em Goiânia, como é que tem sido essa movimentação? Olha, nós temos feito um movimento muito grande, tanto a educação quanto a Secretaria de Saúde em conjunto, devido à preocupação que temos para a vacina dos professores. É um pedido que nós temos, é um clamor dos professores de voltar às aulas, mas já com as vacinas. Nós recebemos há poucos dias atrás o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, que nos deu a garantia que o primeiro pedido que ele fez para o novo ministro de Saúde foi justamente o cuidado em vacinar os professores, a atenção aos professores. E nos deu a garantia de que muito em breve estaremos vacinando os professores para podermos retornar às aulas com segurança. Obviamente que essa obra que está sendo realizada aqui é da educação, mas ela faz parte daquele conjunto de obras na cidade de Goiânia. E uma reclamação que a população tem apresentado é justamente a paralisação das obras. Como é que está o processo para retomada também de todas as obras, prefeito? Olha, como você pode observar, as obras não pararam. Eu estive aqui em janeiro, tive a oportunidade de estar aqui nesse CIMEI em janeiro e determinei que fosse derrubado essa parte de placas, que é um CIMEI de placas muito antigo, e fizesse uma remodernização, trazendo assim as salas modulares. Você veja, eu estive em janeiro e hoje já estamos aqui implantando essa modernização de salas modulares no Parque Ateneu. Como outras também já estão acontecendo, sairemos daqui para inaugurar no Vale dos Sonhos mais 100 vagas que lá estaremos oferecendo com salas modulares. Então, não vejo por que dizer que as obras pararam. As obras não pararam, as obras continuam. As únicas obras que nós nos preocupamos são as maiores obras que ainda estamos em conversa com algumas grandes empresas devido à falta de insumo. Não é por falta de questão de contrato, nem nada, é questão de insumos que as empresas pararam. Mas nós já estamos conversando com essa empresa, a maioria delas já estão se preparando para voltar e ter o retorno aí para garantir os trabalhos cessados em nossa cidade de Goiânia. Eu só vou fazer mais uma para encerrar minha participação, estamos ao vivo aqui, prefeito. Como é que o senhor viu o movimento do PSD de inclusão, aquela ação do PMN, pedindo a anulação das eleições? Não, isso aí é um tratamento que a justiça que vai tratar. Eu não sou juiz, não sou advogado, mas isso está na mão de advogados, está na mão de juiz para poder verificar. Eu acho que o que a justiça determinar é o que vai ser determinado. Nós temos aí advogados, temos juízes que estão
atentos ao assunto e temos a certeza que o melhor será feito, a justiça será feita. Prefeito, sobre o decreto, só uma última. O prefeito vai falar sobre o decreto. Bom, Comerciantes em relação ao fim de semana. Vai fechar tudo, entregas também não serão permitidas. Há essa confusão, muitas participações também na TV chegando a respeito disso. Não, sábado e domingo estarão fechados, todo o comércio, mas estarão disponíveis drive-thru, estarão disponíveis também o delivery, o PEG Leve. Isso estará disponível para as pessoas. É importante as pessoas saberem que nós não estamos longe da pandemia. A pandemia permanece, os problemas de saúde permanecem. Nós estamos aí numa situação, não vamos dizer confortável, mas estamos preparados para cuidar das pessoas que foram acometidas com a Covid. Avaliações aí na entrevista do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. A gente interrompeu, inclusive, aqui a avaliação, no Sinal Aberto sobre a situação dessa ação que vai ter agora, portanto, também a participação do PSD, a ação que foi originalmente apresentada pelo PMN, o ex-vereador Paulo Daia, questionando a eleição de 2020 e pedindo a anulação daquele pleito. Nós conversamos agora há pouco sobre isso com o presidente do PSD, o ex-deputado Simeison Silveira. Interrompemos aqui para ouvir aí o prefeito nessa entrevista coletiva, exatamente pelo questionamento feito pelo Bessa, para ouvirmos o que é que diz o prefeito sobre esse assunto. Falou também sobre aí o CEMEI, nessa inauguração de obra, ao vivo aí com o repórter Rafael Bessa. O prefeito, portanto, também diz que espera a decisão da Justiça e preferiu não falar sobre o mérito dessa ação, que pede a anulação da eleição lá de 2020. Agradecendo ao repórter Rafael Bessa, acompanhando a entrevista coletiva do prefeito, claro, todos os destaques aí ao longo da nossa programação e também no portal sagresonline.com.br. Mas agora, Cileide Alves, você que nos ouve e nos acompanha também em vídeo no YouTube, Cileide, estamos aqui em contato com o advogado eleitoralista Bruno Pena, também, Cileide, para avaliar essa ação apresentada pelo PMN, que agora vai ser fortalecida aí também pelo PSD, pedindo a anulação da eleição de 2020. Deixo com você as honras da casa com o advogado Bruno Pena, Cileide. Ao CIMEI, Rubens. Cileide Alves, com você. Desculpa, Rubens, eu não estava ouvindo. Deixei as honras da casa com você, Cileide, para conversar com o Bruno Pena, para a gente retomar o assunto. Nós ouvimos agora há pouco a avaliação do prefeito Rogério Cruz nessa entrevista coletiva, não querendo falar sobre o mérito. Ouvimos antes o presidente do PSD, Simeison Silveira, e aí deixei com você as honras da casa para a gente também ouvir a avaliação do advogado eleitoralista Bruno Pena. Com você, Cileide. Bom dia. Primeiramente, eu queria que o senhor nos explicasse 3 questões. Primeiro, a sua participação nesse processo, quem o senhor está representando. E segundo, que o senhor explicasse as 2 ações, porque são 2 ações, e onde essas 2 ações estão tramitando. Pois não, primeiro eu queria desejar um bom dia a você, Cileide, ao Rubens Salomão. Bom dia. E também a toda a audiência qualificada aí que a Rádio Sagres tem. Nesse processo, eu estou representando o prefeito Rogério Cruz. São 2 ações que foram ajuizadas ao que se consta pelo PMN. E eu digo ao que se consta porque uma das ações, a ação de impugnação de mandato eletivo, ela tramita por obrigação legal em segredo de justiça e o prefeito ainda não foi citado, ele ainda não foi cientificado dessa ação. Então, a respeito dessa ação em específico, a gente ainda não conhece o teor da ação. A segunda ação, proposta pelo PMN, é um recurso contra a expedição de diploma que está tramitando no Tribunal Regional Eleitoral. E essa sim já tivemos acesso, inclusive já foi até apresentado pelos advogados que me antecederam já a peça de defesa a respeito dessa ação. Pois o que efetivamente se questiona, o que os advogados do PMN ou o que o PMN efetivamente questiona em cada uma dessas ações? Então, nessa ação, no recurso contra expedição de diploma, o PMN está pedindo
a cassação do diploma do atual prefeito, Rogério Cruz, e, consequentemente, a cassação do mandato. Ali eles defendem que o então candidato Maguito Vilela teria ficado inelegível após o registro de candidatura, então seria, portanto, uma inelegibilidade superveniente, em razão de ter havido a suspensão dos seus direitos políticos em decorrência de uma incapacidade civil absoluta pela sua situação de saúde, alegando que no período que ele esteve internado no Hospital Albert Einstein, ele não teria condições de expressar a sua vontade de tomar decisões naquele momento. Só que essa tese jurídica, ela encontra dois obstáculos intransponíveis. O primeiro, que o Código Civil, que estabelecia as condições que levavam à incapacidade civil, em seu artigo 3º, ela foi modificada pelo novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tirou as condições de saúde como causas de incapacidade civil. Então, hoje, a única coisa que leva à incapacidade civil é a pessoa ser menor de 16 anos, a incapacidade civil absoluta. As condições de saúde levam à incapacidade civil relativa. E a Constituição Federal estabelece que só haverá a suspensão dos direitos políticos em caso de suspensão, em caso de incapacidade civil absoluta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que mesmo antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando o artigo 3º do Código Civil estabelecia condições de saúde como causas de incapacidade civil absoluta, a jurisprudência do TRE, assim como a jurisprudência do TSE, é no sentido que o recurso contra a expedição de diploma não é um instrumento adequado para declarar a incapacidade civil absoluta de uma pessoa. O meio adequado é a ação civil própria na justiça comum, onde pode ser oportunizada uma perícia médica, o direito ao contraditório da pessoa. Não se pode simplesmente, numa ação eleitoral, falar, não, essa pessoa aqui ela não é mais capaz a praticar os atos da vida civil, que tem outras consequências além das questões eleitorais, numa ação meramente eleitoral. Então, por todos os aspectos que se analisa essa ação proposta pelo PMN, não se encontra viabilidade jurídica para a cassação do mandato do prefeito. Nenhuma das duas ações? Então, a outra ação, como a gente ainda não teve acesso a ela, eu não tenho como falar a respeito do teor dela. Porque como ela corre em segredo de justiça e o prefeito ainda não foi citado, a gente ainda não teve acesso. Mas penso que a tese deve vir no mesmo sentido. Pois é, por que duas, assim? Porque o que explica do ponto de vista da legislação essas duas ações? Apesar de o senhor dizer que não conhece o teor da segunda, mas eu imagino que tem uma ideia do tema que elas, do ponto de vista legal, que ela questiona ou não. Então, assim, o fundamento legal que justifica uma ação de impugnação de mandato eletivo é a ocorrência de fraude às eleições. Na perspectiva de uma AIME, eu vejo ainda menos fundamento jurídico, porque a situação de saúde do então candidato Maguito Vilela foi amplamente divulgado na imprensa, nas redes sociais e na campanha eleitoral. Então, os boletins médicos eram divulgados com regularidade. Então, o eleitor, quando fez a opção nas urnas, ele sabia perfeitamente das condições de saúde do então candidato Maguito Vilela e também dos riscos que ele enfrentava. Então, menos ainda se poderia, nessa discussão, se falar em fraude nas eleições. Mas, como eu disse, eu não conheço assim, o inteiro teor da ação, não tem como falar com precisão para vocês.
Quer dizer que o instrumento, no caso da primeira ação, foi o errado. Na sua opinião, o PMN teria que ter entrado com ação na vara civil, questionando a capacidade, né, do candidato naquele momento, e aí, só depois dessa vitória na área civil é que se poderia questionar o resultado da eleição. Bom, esse é um fato. Agora, pelo que eu estou entendendo da sua fala, essa segunda ação, que apesar de o senhor não conhecer, ela tem mais probabilidade de ser acatada na justiça e de ter seguimento? Não, pelo contrário. Se for o argumento que eu imagino, ela tem ainda menos probabilidade. Porque aí seria dizer que teria havido uma fraude, porque o candidato não estaria em condições de disputar a eleição e mesmo assim disputou as eleições. Só que o eleitor, ele conhecia a situação e fez uma opção. E hoje, cada vez mais, tem-se menos espaço para que os rejeitados pelas urnas busquem nos tribunais mandatos eletivos. As eleições existem para que os eleitores escolham os governantes e não os tribunais. Então, eu penso que nessa segunda ação, menos fundamento ainda existe para que se possa chegar à cassação do mandato do prefeito Rogério Cruz. Pois todo mundo, eu imagino que o eleitorado, se imaginasse que o candidato morreria, como de fato morreu, talvez não tivesse escolhido esse candidato, né, que é o que a ação, ou os proponentes da ação imaginam. Não há possibilidade de eles tentarem mostrar que o quadro de saúde do Maguito era mais grave do que se divulgou e com isso as pessoas foram induzidas a votar a um erro na escolha? Então, hoje o que se tem de matéria de prova a respeito do quadro de saúde do então candidato Maguito Vilela são os relatórios médicos, produzidos pelo Hospital Albert Einstein, que é um hospital respeitadíssimo, um hospital muito sério, e que todos esses boletins médicos, inclusive que foram juntados na ação, foram todos dados ampla divulgação, ampla publicidade durante todo o processo eleitoral. Então eu não vejo qual elemento de prova a mais que se poderia produzir para demonstrar que o quadro de saúde do Maguito era mais grave do que foi divulgado. A entrada do PSD na ação do PMN tem algum efeito do ponto de vista, até eu sei que jurídico nem tanto, mas político no tribunal, reforça, muda alguma coisa? De forma alguma. Essa é uma questão, inclusive, que ainda vai ser avaliada, se vai ser aceito o ingresso do PSD na ação. Porque o que acontece, Leide? Depois que uma pessoa propõe uma ação, aquela ação é entre as partes do processo. Para um terceiro ingressar nessa ação depois que ela inicia a sua tramitação, essa pessoa tem que demonstrar interesse jurídico na demanda. Hoje, com a legislação vigente, o segundo colocado não tem mais perspectiva de assumir o mandato. Então, em caso de um eventual êxito dessa ação, que eu acho muito pouco provável, o que aconteceria seriam novas eleições. Então, não há interesse jurídico direto do PSD para poder entrar nessa ação. A única coisa que se tem é que o PSD lançou um candidato que foi derrotado na mesma eleição, e isso por si só não justifica qualquer interesse jurídico para que eles ingressem na ação. Isso vai ser ainda objeto de discussão e de avaliação da corte ainda. Rubens. É isso, doutor Bruno, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Claro, vamos continuar acompanhando aqui, né, os próximos passos dessas avaliações e do julgamento dessas ações. Um abraço ao senhor, bom dia, bom trabalho. Obrigado, eu desejo para vocês aí também um bom dia, um bom trabalho. Para mim é sempre um prazer poder falar com vocês e fico aí à disposição para qualquer esclarecimento que se surgir ao longo aí dessa tramitação do processo.
Obrigado. Advogado eleitoralista Bruno Pena, que, portanto, defende, né, tá nessa ação representando o prefeito Rogério Cruz, e a gente ouviu antes o presidente do PSD, Cimeison Silveira, entre uma entrevista e outra ouvimos também a entrevista coletiva do prefeito Rogério Cruz. Foi questionado aqui pelo repórter da Sagres, Rafael Bessa, sobre essa ação de anulação da eleição de 2020. Ele preferiu dizer que não entrar no mérito da ação, dizer que o que a justiça determinar estará determinado e assim será seguido, e que tem advogados tratando sobre isso. E aí nós conversamos com o advogado Bruno Pena. Destaques e a íntegra dessas entrevistas todas, desse assunto, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.